Você talvez já fez esta pergunta ou ouviu alguém fazê-la. Por que Deus nos deu vontades e depois considerou algumas dessas vontades pecado? Por quê? Porque Deus nos deu vontades, desejos e daí disse que nós não deveríamos fazer certas coisas. Você provavelmente já pensou nisso, ou normalmente essa pergunta ela é acompanhada de outra pergunta. Por que Deus colocou a árvore lá no meio do jardim se ele sabia que Adão e Eva iriam comer do fruto dela? Não é? Afinal, Deus é sábio, é onisciente, então ele já sabia, mas mesmo assim ele fez. Por quê? Vamos entender. Lá no jardim, todos conhecem a história, que a mulher se engajou numa conversa com a serpente. E aí então a serpente disse para ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que a pergunta da serpente já foi misturada com uma mentira, né? Uma verdade com meia mentira. Meia verdade com meia mentira. Que é mentira? A pergunta foi: não comereis? Deus falou que vocês não devem comer de todas as árvores do jardim? Deus não tinha falado isso. E Eva, corretamente, o corrigiu, dizendo: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Olha só a palavra da serpente. Não é isso que as pessoas pensam? Não, vai de boa. Não vai dar ruim, não. Vai, faz, não dá ruim, não. Foi isso? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, essa mesma conversinha que se perdura até hoje, né, no mundo. Não, Deus está querendo esconder alguma coisa de vocês. Deus está proibindo isso porque ele sabe que tem uma coisa boa do outro lado se vocês comerem desse fruto. Ou seja, Deus não é confiável. Deus é um estraga-prazeres. Então você tem que ignorar o que Deus está falando e ir atrás dos seus prazeres, ir atrás dos seus desejos. Essa era a conversa da serpente, de Satanás, através da serpente, com a mulher. E você já sabe o resto da história. Mas aí então, vamos voltar aos nossos dias. A pergunta: por que Deus colocou vontades em nós e depois considerou algumas delas pecado? Por quê? Ora, lá no Jardim do Éden, Deus colocou apenas uma árvore que o homem e a mulher não poderiam tocar, não é? De todas as outras árvores do jardim, eles poderiam tocar. Deus colocou o homem sobre toda a terra, com autoridade sobre toda a terra, para ir e vir, fazer e desfazer, mandar e desmandar. Deu tudo, absolutamente tudo em poder do homem, com exclusão daquela árvore. Hoje, você vê, depois que o homem foi lá e tocou na árvore, aquela única proibição se tornou em milhares de proibições. Não da parte de Deus, mas da parte do próprio homem. Hoje que o homem, entre aspas, faz tudo o que quer, não é? Hoje que o homem segue todos os seus desejos, não está nem aí para Deus e faz a vontade que vem à sua cabeça, quantas proibições existem no mundo? Eu te pergunto, quantas haviam antes do pecado? Uma. Havia uma proibição, a árvore no meio do Jardim do Éden. Depois do pecado, quantas proibições existem no mundo para o homem? Acho que chegam a milhões, né? Podemos dizer que chegam a milhões. Por quê? O que eu estou falando? Quais tipos de proibições? Hoje que o homem pode fazer tudo, às vezes ele começa a sentir uma dor, vai no médico e fala assim, o médico fala assim para ele: olha,
você tem que parar de comer açúcar. Você não pode mais comer açúcar, porque você está com diabetes alto. Então você não pode mais comer essa comida, aquela comida, aquela comida, aquela comida. Quantas árvores são aí? Só da boca do médico. Quantas árvores o médico proíbe você de comer? Não é? E às vezes inclui árvores mesmo, às vezes até uma comida natural, que é muito açúcar, uma fruta muito açucarada, a pessoa não pode comer. Olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro. E a pessoa sai do médico com uma lista de proibições e mais. Agora ela tem que tomar um remédio. Um remédio fabricado que vai normalmente atacar a doença e também prejudicar a saúde. Vai supostamente curar a enfermidade, mas também ter efeitos colaterais. Aí ela vai ter que tomar um outro remédio para combater o efeito colateral do primeiro remédio. E assim vai. Não é? Quantas vezes a pessoa é proibida, né, de fazer aquilo que ela gosta, porque há leis que proíbem. Proibido fazer isso, proibido fazer aquilo, proibido fazer aquilo outro. As nossas leis, o que são as nossas leis? As nossas leis, elas regulamentam o comportamento humano, ou tentam regulamentar o comportamento humano, o comportamento das pessoas. Você está na estrada, você tem lá uma lei de limite de velocidade, não é? São só de leis de trânsito, são centenas que você tem que seguir. Quando você viaja, você está sujeito a leis. Se você não tiver um visto, você não entra em determinados países. Você não pode entrar, quer dizer, Deus deu a terra para o mundo, aliás, para o homem. Deus deu o mundo inteiro para o homem. Mas hoje o homem não pode percorrer o mundo inteiro. Já parou para pensar? Quer dizer, quantas restrições haviam antes do pecado? Quantas há depois do pecado? Pense comigo, tem lugares, não vou nem falar de países, eu vou falar agora do nosso próprio país. Há lugares na sua cidade, talvez há lugares no seu bairro ou ruas no seu bairro que você não pode passar, que você não pode entrar, porque é dominada por uma gangue tal, que se considera rival da outra, e você às vezes nem faz parte de gangue nenhuma, mas você tampouco quer ser confundido, quer ser pego no fogo cruzado. Então há lugares na sua cidade, no seu bairro, que você não pode passar, você não pode entrar. Olha só quantas restrições, quantas proibições. Eu poderia acrescentar muitas outras restrições, restrições financeiras, há restaurantes que você não pode entrar, há hotéis que você não pode entrar, há tantos lugares que você não pode hoje fazer por causa das restrições humanas. Aí você tem a resposta àquela pergunta inicial. Por que Deus nos deu vontades e considerou certas vontades pecado, proibidas? Por quê? Por que Deus colocou aquela árvore lá no início de tudo, no meio do jardim? Por quê? Exatamente para nos poupar do que hoje nós temos. Hoje nós temos esse mundo em que se faz tudo o que quer, em que o conselho popular é siga o seu coração, ninguém manda em você, você manda em você mesmo, faz tudo o que você quiser, faça o que você deseja, persiga todos os seus sonhos. Hoje nós vivemos em um mundo em que o ser humano persegue tudo o que quer e o resultado disso é a escravidão. São inúmeras restrições, inúmeras proibições impostas por ele mesmo, não por Deus, tá? Porque Deus não tem nada a ver com esse negócio aí de proibição, de que você não pode comer isso, você não pode passar em tal lugar da cidade. Deus não tem nada a ver com isso. Isso aí é o homem mesmo. Aquilo que ele culpou Deus, que ele culpa Deus de fazer, ele mesmo tem que fazer com ele mesmo e com outros homens. Então, a inteligência humana nos foi dada, a inteligência foi dada por Deus ao ser humano para pensar. Pensar. Eu prefiro a árvore no meio do jardim, para eu reconhecer que eu não sou Deus, eu não tenho capacidade de ser Deus. O ser humano tenta brincar de Deus e o resultado é que ele vira um diabo. Então, eu preciso da árvore no meio do jardim para eu respeitar que há um Deus acima de mim,
que sabe tudo, sabe mais do que eu, melhor do que eu, pode mais do que eu, e que se eu tiver juízo, eu devo obedecê-lo. Porque se eu assim não fizer, a alternativa será desastrosa. O homem vai acabar destruindo a si mesmo, certamente incitado pelo diabo, mas o diabo não pegou a fruta e enfiou goela abaixo da mulher. Ele só precisou sugerir, ele só precisou contar uma fake news. O resto, a mulher e o homem fizeram. E passaram-se milhares de anos e, infelizmente, o ser humano não aprende e vive repetindo a história. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.